Capítulo 13. A oferenda de Abraão e a repreensão a Azazel. Diz assim: E cumpri tudo de acordo com as palavras do anjo, entregando aos anjos que compareceram junto de nós os animais esquartejados. Mas os pássaros foram pegos pelo anjo Yahuel. Entretanto, eu esperava pela oferenda vespertina. Então pousou sobre os cadáveres um animal alado, impuro, e eu o afugentei. E então o animal impuro falou comigo: Que fazes tu, Abraão, nestas alturas sagradas, onde não se come nem se bebe, e onde não existe nenhum alimento humano, mas onde aqueles destroem cada coisa pelo fogo e a ti mesmo hão de queimar? Abandona o homem que está contigo e foge, pois se tu subires às alturas, eles te aniquilarão lá. Enquanto eu ouvi a voz daquela ave, falei ao anjo: Que significa isso, meu senhor? Ele disse: Isto é a impiedade, isto é Azazel. Então ele disse ao pássaro: Caia sobre ti a desonra, Azazel, pois a parte de Abraão está nos céus, mas a tua está na terra. Se a esta escolheste e a ela preferiste para a morada da impureza, o eterno e forte Deus fez de ti um habitante da terra. E por teu intermédio acontece todo o espírito mau da mentira, da ira e da discórdia nas gerações dos homens sem Deus, pois El, o Eterno, o Poderoso, não permitiu que os corpos dos justos fossem entregues em suas mãos. Somente através deles é que deveria ser assegurada a vida dos justos e a perdição dos impuros. Escuta, amigo, envergonhe-se diante de mim, pois tu não possuis o poder de tentar a todos os piedosos. Afasta-te deste homem, não poderás pervertê-lo, porque ele é teu inimigo. Inimigo também de todos aqueles que te seguem e que amam aquilo que é do teu agrado. Pois veja, as vestes que eram tuas no paraíso foram reservadas para ele, e a corrupção que era dele recaiu sobre ti. Durante sua oferenda aí ao Deus Eterno, Abraão se deparou com um ser enigmático, que aqui no texto é chamado de Azazel. Quem é esse Azazel? Quem é esse Azazel? Seria o mesmo Azaziel citado no livro de Enoque? Aquele anjo que ensinou os humanos a fazerem armas de guerra? Não, não é ele. De acordo com Enoque capítulo 10, versos 6 e 7, o Azaziel é diferente do Azazel. O Azaziel, o anjo que ensinou os humanos a fazerem armas de guerra, ele está amarrado e preso até o dia do julgamento final. Mas esse Azazel do texto do Apocalipse de Abraão, o texto nos sugere que ele é o próprio Satã, o maioral da maldade espiritual. Esse Azazel, eu não sei se você sabe, mas ele aparece no texto bíblico. Só que a maioria das versões bíblicas trocou o termo Azazel pela expressão bode emissário, em Levítico 16. Que no texto de Levítico 16, onde está escrito bode emissário, o termo original é Azazel. Quando Arão lançava sorte sobre os bodes e escolhia um para Iá e outro para Azazel. E o bode selecionado para Azazel era o bode sobre o qual ele invocava os pecados do povo, e esse bode emissário, o bode de Azazel, ele carregava os pecados do povo para o deserto. E lá ele morria com os pecados do povo. Pode parecer estranha essa expressão, carregar os pecados do povo para o deserto. Mas no texto original hebraico, em alguns salmos inclusive, a expressão original não é que Iá perdoa pecados. A expressão hebraica que aparece em muitos dos textos é Iá carrega os nossos pecados. Ou seja, ele carrega os nossos pecados para fora de nós, literalmente. O sistema religioso não ensina corretamente sobre o pecado e suas implicações. Imagina isso aqui, por exemplo. Como Yeshua conseguiu levar sobre si os pecados de todos os humanos, se cada um é cada um? O ser humano é individual, o pecado de cada um é algo pessoal de cada um. Não, o pecado é uma força espiritual genérica, é uma espécie de energia geral, genérica, que paira sobre toda a humanidade. Espiritualmente falando, o pecado é algo assim como a água da terra. A água da terra é tudo uma coisa só. A água que corre em Israel, a água que corre na China, a água que corre no Canadá,
Não são várias águas, é uma água só que está repartida. E o pecado genericamente é uma coisa só, que alcança a todos e chega a todos. E Yeshua carregou sozinho toda essa energia genérica sobre si na Zequifa, no madeiro. Por ser o pecado assim, uma coisa espiritual una, unificada, única, genérica, que recai sobre todos e a alcança a todos, o bode emissário carregava o pecado de Israel para o deserto e lá morria com o pecado de Israel, para Israel poder subsistir, poder viver espiritualmente diante de Iá, o Deus eterno. Como já disse em algumas outras explanações anteriores, a lei do Deus eterno sobre o pecado é assim: como nenhum pecado fica impune, para um pecador viver, alguém sem pecado tem que morrer no lugar dele. Eu já falei nisso anteriormente. Iá aceitava o abate de animais porque animais não têm pecado, e eles carregavam o pecado da gente, e do povo de Israel. Agora, nos versículos 6 e 7 aqui do capítulo 13 do Apocalipse de Abraão, quando Abraão questiona Yahuel quem seria esse ser que falou com ele, Yahuel responde dizendo: isto é a impiedade, isto é Azazel. E no versículo 10, Yahuel o define, dizendo que por meio desse Azazel acontece todo o espírito mal da mentira, da ira e da discórdia nas gerações dos homens sem Deus. Azazel é sim o próprio Satã, esse que nós conhecemos como Satã, que também é chamado na Bíblia de Belial e Beuzebu, e no livro dos Jubileus é chamado de Mastema. É o mesmo. É aquela velha representação descentralizada do inimigo. Ou seja, como nenhum ser humano sabe qual é o nome verdadeiro dele, só o Deus Criador sabe, ele é referido na Terra por meio de suas características e defeitos que acabam virando nomes na boca do povo. Assim sendo, Satã não é só Satã. Em meio a outras culturas do mundo, ele é Satã, é Belial, é Mastema, é Beuzebu, é Baal, é Bafomete, Iblis, Mara, Puca e muitos outros nomes culturais. E aqui no texto do Apocalipse de Abraão, ele é chamado de Azazel. E esses nomes inventados têm significado. Belial significa no hebraico sem utilidade, aquele que não tem utilidade, aquele que é desnecessário. Mastema significa ódio. Satã significa aquele que se opõe. E Azazel, se você colocar no tradutor do Google para o hebraico, vai traduzir como inferno ou condenação. Todos esses termos são definições e não nomes. Por que o Projeto Reina escreve Satã com S maiúsculo? Porque esse é o principal termo usado como identificação dele no mundo todo. Falou em Satã, em qualquer lugar do mundo, todo mundo sabe a qual personagem está se referindo. Por isso, Satã acabou virando o nome internacional do nosso inimigo. E olha só no texto do Apocalipse de Abraão, a astúcia de Azazel. Ele se aproximou de Abraão em forma de uma ave impura. Se aproximou de Abraão e começou a dizer várias coisas para ele, verdades misturadas com mentiras. Essa é a tática clássica do nosso inimigo. Tem um livro aí que é chamado de Bíblia Satânica, e dentro da Bíblia Satânica, a qual eu já li a título de estudo de conhecimento, também reforça essa ideia. Satã trabalha basicamente assim, misturando verdades com mentiras. O pai da mentira também fala verdades. Só que as verdades que ele fala vêm misturadas com mentiras, com lendas e com suposições duvidosas. O objetivo do nosso inimigo é confundir, é desestabilizar, é atrapalhar o fiel, para ele se perder no meio da caminhada. Mas Abraão não confrontou Azazel. Ele virou para o anjo e perguntou o que significava aquilo. E o próprio anjo Yahuel esconjurou Azazel. Como está escrito em outros trechos posteriores desse livro, do Apocalipse de Abraão, o segredo para a gente não cair na cilada do inimigo é um só: é não argumentar com ele diretamente. Tem gente que vislumbra espíritos do mal disfarçados. E a pessoa que argumenta diretamente com o espírito maligno é convencido por ele, porque o poder dele está na palavra de convencimento. O correto espiritualmente é não responder, não argumentar, não rebater. Quem faz isso perde a batalha. O máximo que um fiel humano deve fazer nesses casos é proferir a palavra de repreensão, tipo, Yah te repreende, ou eu te repreendo em nome de Yeshua, alguma coisa assim. Não devemos argumentar diretamente com o mensageiro do mal. Devemos repreender a mensagem dele.
No versículo 13, quando Yahué os conjura Azazel, ele diz: você não tem o poder de tentar a todos os piedosos. Satã às vezes até recebe autorização para tentar alguém, algum mais fraco, mais desavisado, algum que se acha muito poderoso, que se acha bom demais, mas tem alguns que ele não consegue abalar. São os mais santificados. Tem gente que se santifica pouco. Esses são mais vulneráveis. Versículo 14, a palavra de repreensão do anjo para Azazel. Yahué diz a ele: não poderás pervertê-lo, porque ele é teu inimigo. Inimigo também de todos aqueles que te seguem e que amam aquilo que é do teu agrado. Todo fiel, todo justo, todo servo de Yahvé é um inimigo de Satã. Satã é nosso inimigo. Ele se opõe a tudo que a gente busca. Se eu pertenço a Yah e sirvo a ele, eu tenho que ter prazer nas coisas do alto, nas coisas celestiais. Por isso, tudo que se opõe à santificação tem que estar no meu desagrado. Isso representa a inimizade entre eu e Satã. Ele é meu inimigo. Eu não gosto de nada que esteja relacionado a ele, ou pelo menos não devo gostar. Mas quem tem que esconjurar ele é o meu Deus, não eu, não você. Devemos entregar nossas questões ao nosso Deus, para ele agir por nós. O certo é ele agir por nós. No texto de Hebreus está ele dizendo: minha é a vingança, eu é que retribuirei. O nosso problema é problema do nosso Deus e ele é que retribui, não nós. Se algo traz desonra, ou revela o desgosto divino, ou profere alguma maldição, tem que estar no nosso desagrado, e é a representação do nosso inimigo. Como bem disse Paulo aos Filipenses, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe a nossa mente. Como o Projeto Reina sempre fala e sempre repete para te lembrar, o fundamento do reino dos céus é mudança de mentalidade e abandono de pecado. Não é arrependimento e conversão, como eles falam na religião. Só consegue abandonar o pecado quem muda a mentalidade. E só consegue mudar de mentalidade quem se deixa conduzir pela palavra de Deus. Amém? No próximo segmento do capítulo 14, tem início uma breve batalha espiritual. Aí sim vamos falar sobre batalha espiritual. O evangélico pentecostal adora falar de batalha espiritual. Mas seguindo apenas o que está nos textos sagrados, você vai ver no próximo segmento o que é uma verdadeira batalha espiritual. Até a próxima!